Olá, fabulosos e fabulosas! Tudo bem com vocês? Olha, eu sou o professor Arley Afonso e hoje eu vou ensinar para vocês um pouco sobre educação financeira, certo? Nessa aula a gente vai aprender algumas coisas que vão ajudar vocês, quem sabe, sair de uma situação onde você está com um super endividamento, na verdade, né? Ou você quer melhorar a situação, você quer ter um dinheiro extra guardado, certo? E aí, eu vou ajudar você a desmistificar a ideia de que eu sou brasileiro e eu sou pobre e eu preciso ficar endividado. Isso não é uma verdade, tá bom? Não é verdade. Assim, você pode ser pobre, mas se você tiver uma organização financeira, você consegue sim sair do superendividamento. E eu vou te provar isso nessas aulas, ok? Então vamos lá. Eu vou explanar tudo que a gente vai aprender nessa nossa aula de hoje. A gente vai aprender sobre provisão financeira. O que é uma provisão financeira? Depois a gente vai entender que existe diferença entre entrada, saída e saldo, certo? E por último, eu vou apresentar as ferramentas que a gente vai utilizar para conseguir organizar a nossa vida financeira, beleza? Acompanha comigo aqui a definição de provisão financeira. Vamos lá. Aqui no meu slide eu estou explicando o que é uma provisão financeira e a definição é a seguinte: a provisão financeira é um processo de identificar eventos futuros que podem gerar gastos de valor ainda desconhecido para a companhia ou para a pessoa. Então, basicamente, é você identificar aquilo que pode te prejudicar futuramente na tua renda mensal, certo? Então você tem uma provisão do que você vai ganhar e uma provisão do que você pode gastar e a partir daí você vai ter uma noção maior de como você vai agir para melhorar a sua situação financeira, ok? Entendendo isso, nós vamos para desmistificar qual é a diferença entre receita, despesa e saldo. E aí eu faço uma brincadeira sempre com meus alunos. Olha, nunca confunda bife à milanesa com bife ali na mesa. São duas coisas totalmente diferentes, certo? Por que eu estou falando isso? Porque assim, receita tem uma definição, despesa tem outra definição e saldo tem outra definição totalmente diferente. O que acontece na maioria dos casos das pessoas? Elas confundem saldo com entrada, com receita. E aí, por fazer essa confusão, é que muitos brasileiros, por exemplo, que ganham, sei lá, 20 mil reais, que é um bom valor financeiro mensal, acabam se super endividando e vivendo uma vida de uma pessoa pobre, mesmo ganhando um bom salário, certo? Então, se essa pessoa estudasse um pouquinho mais sobre a diferença de saldo e receita, ela ia verificar que ela precisa ter um pouquinho mais de controle e um pouquinho mais de atenção, mesmo tendo um bom salário mensal, beleza? E existem pessoas que ganham, por exemplo, 5 mil reais e têm a sua renda emergencial guardada. Então, por que uma pessoa que ganha 5 mil, ela consegue ter uma renda de emergência e uma pessoa que ganha 20 mil não consegue isso? Porque ele ostenta, porque ele gosta de gastar muito, porque ele é maluco. Sei lá, tem várias situações que a gente pode imaginar, mas a verdade é que essa pessoa ela não está entendendo a diferença entre receita, despesa e saldo. Então acompanhe aqui comigo no slide o que eu vou mostrar para vocês agora e a gente vai destrinchar etapa por etapa o que é uma receita, o que é uma despesa e o que é um saldo. Então a gente tem aqui no slide, né, a definição de receita. Na verdade, não é a definição. A gente tem aqui a gente está simplificando o que é a definição de receita. Então, eu posso entender receita como uma entrada, certo? Deu para você entender isso daí? Eu posso definir receita como uma entrada. Receita é a mesma coisa que entrada. Ou seja, é o potencial recebido. E aí tem pessoas que têm potenciais diferentes. Ele está empregado, ele é gerente e ele ganha 3 mil reais como gerente, mas ele tem um dinheiro investido e esse dinheiro gera mais 300 reais de lucro para ele, né? Na verdade, de receita, de entrada.
E ele tem um potencial de ganhar mais um dinheiro porque ele faz o Uber à noite para complementar mais R$ 500 na renda dele. Então, assim, a receita é tudo aquilo que você vai receber ao decorrer do mês ou ao decorrer do ano. Aqui a gente vai utilizar a metodologia da mensalidade para a gente conseguir nos organizar, certo? Passando aqui, eu tenho a definição também de despesa. Vamos lá ver o que é uma despesa. Despesa é a saída, é o contrário da receita, é a saída. São os seus gastos. Então tem pessoas, assim como na receita, tem pessoas que têm um potencial de gasto, nossa, exorbitante. Tipo assim, possivelmente a sua namorada é a pessoa que gasta mais. Você tenta controlar a receita e ela, de contrapartida, tenta aumentar a despesa, certo? Então, tipo assim, tem pessoas que conseguem gastar pouco pela sua situação, pelo ambiente que ela está e o enquadramento que ela está. Por exemplo, eu moro com a minha mãe, certo? Então eu não pago aluguel, eu não preciso me preocupar com comida porque a minha mãe me dá tudo isso daí. Beleza, então significa dizer que você tem um potencial um pouquinho mais reduzido nesse sentido em relação a outras pessoas. Porque tem pessoas que moram de aluguel, tem pessoas que compram gás, tem pessoas que têm que comprar a sua alimentação mensal, né? E aí o potencial de despesa dela é um pouquinho maior. Eu não sei se deu para você entender. Se fechou, se compreendeu, se fechou, é show. Beleza? Agora sim a gente vai entender o que é um saldo. Chegamos no pulo do gato. Chegamos aonde queríamos chegar. Certo? Saldo é a receita menos a despesa. Ok? Então significa dizer que eu vou pegar tudo que eu ganho, vou subtrair por tudo que eu gasto e no final eu vou ter o meu saldo. E aí eu pergunto para você, seu saldo mensal, quando você pega a sua entrada e subtrai pelo seu gasto, né? O seu saldo, ele vai dar um valor negativo ou ele vai dar um valor positivo? Se ele está dando um saldo negativo, eu preciso entender por que está dando esse saldo negativo e o que eu posso fazer para que esse meu saldo negativo se torne um saldo positivo. Porque a intenção é que você fique com dinheiro sobrando na conta no final do mês. E isso é totalmente possível de se fazer. O seu professor vai lhe ajudar, certo? Resumindo, provisão. Provisão é aquilo que eu vou tentar prever dentro do meu orçamento. Receita são todas as entradas. Despesas são todas as saídas. E o saldo é a entrada menos a saída, ou seja, a receita menos a despesa. E a gente vai trabalhar para que o nosso saldo fique positivo e não negativo. Ah, professor, mas qual ferramenta nós vamos usar? A gente vai usar muito bom o Excel, muito bom. Esse é o primeiro programa que a gente vai usar, o primeiro aplicativo que eu vou ensinar você a usar para organizar a sua vida financeira, certo? E o mais interessante de tudo é que eu vou te mandar no link da segunda aula, não é nessa aula. Então, se você quer melhorar o seu entendimento, não perca a segunda aula, pelo amor de Deus. Porque lá eu vou explicar para você e te dar uma planilha, certo? Eu vou colocar lá na descrição, que você vai, totalmente gratuito isso, tá? E você vai pegar essa planilha e você vai poder utilizar ela, certo? E tem um outro aplicativozinho bônus que eu só vou falar para vocês na terceira aula, beleza? Então a ideia é que você pegue toda essa introdução e não perca nem a segunda e nem a terceira aula. O professor Fabuloso te espera. Beijos no coração.